sobre a PEC 97, que veio através da Emenda Constitucional 87 e foi regulamentada depois pelo Convênio 93 e posteriormente pelo Convênio 152 de 2015. É um tema bastante relevante, muitos ainda estão sofrendo aí com as consequências dessa mudança, e hoje nós vamos tentar aí explicar para vocês e ajudar vocês de alguma forma a entender melhor esse processo, como aconteceu, por que surgiu, e depois no final nós vamos abrir para algumas perguntas. Caso vocês tenham, nós vamos estar respondendo praticamente todos aí. Sejam bem-vindos, vamos iniciar então. O diferencial de alíquota na venda interestadual para não contribuintes do ICMS. Para a gente entender um pouquinho sobre o que aconteceu e de onde veio essa mudança, muitas pessoas dizem que é uma mudança estadual, porque muitos estão culpando o governo federal por isso e estão achando estranho culpar o governo federal. Dizem que o ICMS é um imposto da esfera estadual. Então vamos entender um pouquinho sobre isso e depois vocês julguem de quem é a culpa maior. As esferas do governo são divididas em três: a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal e nós, os contribuintes, ali no meio, cumprindo com todas as obrigações de cada um dos fiscos. Como que funciona cada um deles? Existe uma lei-mãe, que é a Constituição Federal, e a Constituição Federal é quem dita todas as outras normas e aquilo que pode ser aplicado e qual que é o poder de cada uma dessas esferas. Temos também a definição dos três poderes, que existe o poder legislativo, que é aquele quem elabora as leis, o judiciário, que é quem aplica as leis, e o executivo, que é aquele encarregado em administrar. Para ter uma definição mais simples, no legislativo nós temos também as três esferas: os vereadores na esfera municipal, os deputados estaduais na esfera estadual, deputados estaduais na esfera estadual, deputados federais e senadores na esfera federal. O legislativo é quem elabora as leis. Depois nós temos o executivo, quem administra, que no caso das prefeituras, os prefeitos na esfera municipal, governadores na esfera estadual e a presidente da República na esfera federal. E também temos o judiciário, que é aquele quem aplica as leis. Temos os juízes, os tribunais estaduais e o Supremo Tribunal Federal. Cada um com seu papel em cada uma das esferas dos poderes do nosso Brasil. Para entendermos também um pouquinho melhor as mudanças, nós precisamos entender a hierarquia das leis. Então, logo no topo da cadeia, nós temos a Constituição Federal. As demais não podem ser regulamentadas se a Constituição não prever isso. Então, a Constituição precisa prever. E todas as demais leis precisam estar enquadradas na Constituição Federal. Depois da Constituição, nós temos as emendas constitucionais, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, decreto presidencial, portaria, instruções normativas, resolução, ato normativo, ato administrativo, portaria e avisos. Então, para valer, é preciso que conste na Constituição. E depois nós temos uma série aí de leis, de regulamentos, de códigos que nós, como brasileiros, precisamos seguir. Como o Código Civil, Código Penal, Código do Processo Civil, Código Comercial, Código Tributário Nacional, Código Eleitoral, Código de Trânsito, o Código de Defesa do Consumidor, a Convenção das Leis Trabalhistas. Aí vem regulamento do IPI, regulamento do PIS e COFINS, regulamento do Imposto de Importação, e por aí vai numa gama de legislação que temos que seguir. E isso tudo precisa constar na Constituição. A Constituição precisa dar amparo para que venha a valer cada um dos impostos ou regras aplicadas por cada esfera. Da mesma forma, os tributos são separados por esferas, e um não pode interferir na cobrança do outro ou determinar regras de uma esfera para outra. A União não pode aplicar regras
para o Estado, assim como o Estado não pode aplicar regras para a União. E os municípios, da mesma forma. Ele não pode receber regras do Estado ou da União. Cada um tem as suas regras, cada um tem os seus tributos, e cada um é responsável por aplicar os seus tributos, fiscalizar os seus tributos e ditar as regras para os contribuintes. Então, só para dar um exemplo, esse quadro é bem resumido, não tem todos os tributos, que os tributos são divididos em impostos, taxas e contribuições. Isso vale para cada uma das esferas. E aí vocês podem ver alguns deles nesse quadro bem resumido. O quadro com certeza é bem maior que esse. E cabe a nós, os contribuintes, entender cada um desses regulamentos, entender cada uma dessas obrigações. E não é uma tarefa fácil. É por isso que essa lei veio trazer algumas mudanças aí significativas para cada um de nós. E essas mudanças influenciaram não só na carga tributária, mas também, principalmente, na operação. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Como que surgiu a PEC 197? Não é nova essa história, ela se iniciou lá em 2011 através do protocolo 21 do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele é responsável por determinar estudos e celebrar convênios de interesse dos estados, da federação e do Distrito Federal. Então, lá em 2011, ele determinou que na venda não presencial de mercadorias para consumidor final, não contribuinte, a alíquota de destaque da venda deveria ser a alíquota interestadual. E a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino deveria ser partilhada entre o estado destinatário e o estado remetente da mercadoria. Então, desde 2011 nós estamos falando sobre isso, estamos estudando isso, e com esse protocolo muitos contribuintes não aceitaram, não concordaram. As empresas e os advogados, os tributaristas entraram com uma ação de inconstitucionalidade e o STF definiu como inconstitucional o protocolo 21. Definiu inconstitucional porque isso não estava previsto na Constituição Federal. Como nós vimos há pouco, para valer é preciso constar na Constituição. E o artigo 155 da Constituição já tinha definido que, em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto e a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte. Então, o protocolo 21, ele feriu a Constituição, criando uma regra tentando ficar acima da Constituição Federal. E o STF definiu isso como inconstitucional e essa matéria caiu por terra. Não satisfeitos, os estados foram através do Senado e subiram à esfera com uma proposta de emenda constitucional. E aí entra a culpa do Senado e dos deputados federais. Para fazer valer essa regra, eles tiveram que alterar a Constituição Federal. Então, criando a PEC 197, que ela visava simplesmente tornar constitucional aquilo que o STF havia definido como inconstitucional. Ele fez valer uma regra que não era válida na Constituição. E alteraram a Constituição, de forma que o fruto da venda não presencial ao consumidor final não contribuinte sofrerá a incidência da alíquota interestadual, e a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual será partilhado entre o estado de origem e destino, conforme o seguinte cronograma. Em 2016, 40% para o destino, 60% para a origem. Em 2017, 60% para o destino e 40% para a origem. Em 2018, 80% para o destino e 20% para a origem. Em 2019, todo o recolhimento desse diferencial para o estado de destino. E essa regra passou a valer a partir de janeiro agora de 2016. Então, só para que a gente tente entender aí um pouco melhor isso e colocar a culpa em realmente quem é culpado, né? O governo estadual vislumbrou receber uma parte desse ICMS da venda não presencial e em 2011 criaram o protocolo 21, que foi declarado inconstitucional, e depois o Senado aprovou a PEC 197 e fez com que isso tornasse constitucional, né?
dessa forma, através dos convênios do Cefaz, celebrando essa emenda constitucional. Então, para a gente entender um pouquinho melhor aí sobre as alíquotas interestaduais. Antes da PEC, quando eu fazia uma venda dentro do meu estado para um consumidor final, eu declarava a alíquota interna do meu estado. Era essa que era aplicada. E a partir de agora virou a regra como se o consumidor final não contribuinte fosse contribuinte. Então, praticamente unificou a regra. Se a venda ocorre para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a alíquota interestadual é 7%. Isso já havia sido definido pelo Senado há muito tempo atrás. Então, já é uma regra que já estava valendo. Nas vendas para o Espírito Santo, 7%. Sul, Sudeste, 12%. Importados de conteúdo de importação inferior a 40%, a alíquota interestadual é 4%. Nós vamos ver que, para aqueles que vendem um produto importado, que antes declaravam 4% numa alíquota interestadual, foram realmente os grandes prejudicados, além do Simples Nacional, é lógico, que tem uma carga tributária muito mais alta aí. Para a gente conseguir entender um pouco melhor, que existe ainda muitas dúvidas com relação ao contribuinte. A lei fala que na venda para consumidor final não contribuinte. Então vamos entender quem que é o contribuinte. O contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume, que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, é todo aquele que pratica a atividade com habitualidade ou com frequência, a atividade comercial de operações de circulação de mercadoria. Para que uma pessoa física ou jurídica faça essa operação, existe uma obrigação para ela, que é cadastrar no Estado e obter a sua inscrição estadual. Então, podemos definir de uma regra geral, uma forma geral, que contribuinte do ICMS é todo aquele que possui inscrição estadual. Então, nas vendas para contribuinte do ICMS, a pessoa jurídica com inscrição estadual, esse cara a gente não precisa fazer a partilha. Mas na venda para um consumidor final, que tenha CNPJ e seja isento de inscrição estadual, é necessário fazer a partilha. Assim como nas vendas para pessoa física. Só para a gente entender melhor essa definição de contribuinte ou não contribuinte do imposto. Neste caso do ICMS. Eu trago uma tabela aqui agora, onde nós temos as alíquotas de origem e destino. São todos os estados aqui, que se você acompanhar da linha vermelha até azul, que seria o estado de origem, você pode entender melhor, estado por estado, a alíquota interestadual de cada um. No centro, é uma planilha que está disponível na internet, tem a alíquota interna dos estados, que por incrível que pareça, boa parte dos estados, esses que estão pintados em vermelho no meio dessa linha aqui, na diagonal, aos 45 minutos do segundo tempo, eles aumentaram a sua alíquota interna. E por que eles fizeram isso? Justamente para que a diferença da alíquota interestadual para a interna seja maior e eles consigam aumentar a arrecadação deles. Então, não bastasse a PEC 197, alguns estados aumentaram a sua alíquota interna, para que a arrecadação deles também aumentasse em virtude dessa nova regra do estadual. Aí a gente entra num paradigma. A legislação diz que os estados teriam que facilitar a abertura de inscrições estaduais. E isso facilitaria, então, a geração das GNREs. Eu não precisaria gerar uma GNRE por nota fiscal. Então, a operação não seria tão impactada aí com essa mudança. Mas nós temos ainda algumas dúvidas com relação a isso. Por exemplo, abrimos 27 inscrições estaduais ou geramos todas as GNREs? Se nós abrirmos as 27 inscrições estaduais, é lógico que nós temos alguns benefícios e nós temos também algumas complicações. Como benefício, a gente pode dizer que a apuração do ICMS seria mensal. Então, para cada estado que eu vendo,
Eu teria uma apuração mensal e não precisaria gerar uma GNRE por nota fiscal. Eu teria um melhor aproveitamento do fluxo de caixa. Eu não precisaria estar antecipando o pagamento de uma GNRE antes da mercadoria sair do meu estabelecimento. Eu teria redução de erros na geração da GNRE, que nós vamos ver depois que trazer o dinheiro de volta para dentro da empresa é possível, mas também não é uma tarefa fácil e também tem custo. Só que nós temos algumas complicações com isso. Abrindo as 27 inscrições estaduais, nós teríamos 27 estados prontos para nos fiscalizar. Teríamos também custo para a abertura das inscrições e também o custo de manutenção mensal. Imagina o contador que ele não ia cobrar nada para entregar mais 27 estados todas as obrigações estaduais de cada um deles. É lógico que isso gera também um trabalho bastante grande para a contabilidade. Ele tem também um custo de manutenção aí. Entrega de obrigações acessórias, registro de notas fiscais e toda a manutenção dessas inscrições. Isso gera um custo. Se optando por gerar GNREs por notas fiscais, nós temos no mínimo uma GNRE por nota fiscal. Por que nós temos no mínimo uma? Porque os estados também definiram o Fundo de Combate à Pobreza. E ele não pode ser recolhido junto com a GNRE da partilha. É preciso recolher separado. Então, nós, na maioria dos casos, temos uma GNRE para a partilha do estado de destino e uma GNRE para o Fundo de Combate à Pobreza. A partilha do estado de origem, boa parte dos estados, eu não acompanhei todos, mas na grande maioria, eles permitiram que o contribuinte faça uma apuração mensal, como fazia já com o ICMS normal. Então, no mínimo uma GNRE e no máximo 2 GNREs por nota fiscal. Nós teríamos também uma antecipação do pagamento. Eu teria que ter um fluxo de caixa mais eficiente, porque eu tenho que ter dinheiro em caixa para poder emitir uma nota fiscal, gerar as GNREs ou a guia do Fundo de Combate à Pobreza e então despachar a mercadoria. Então, fora a obrigação e fora o aumento da carga tributária em algumas situações, nós temos também esse aumento gigantesco aí de carga de trabalho. Porque anexar as GNREs e os comprovantes de pagamento na nota pode parecer que é uma tarefa simples, mas não é. Uma tarefa bastante complicada, complexa, e isso atrapalha muito o prazo de entrega aí dos e-commerce. Também existe a questão da sujeição ao erro. Pelos estudos que eu fiz, temos aí 3 ou 4 sites que geram a GNRE. E todo o processo é manual. Então, é necessário entrar com a nota fiscal, digitar todos os dados do cliente, digitar os dados da nota fiscal, o valor do imposto e recolher essa GNRE. Para quando você emite 2 ou 3 GNREs, pode ser que você não erre, mas quando você passa a ter um volume de venda bastante alto, a sujeição ao erro é bastante alta. E é possível sim, caso eu errei, podemos recuperar esse valor? Sim, é possível recuperar esse valor. Como que faz isso? Via processo administrativo. A guia era para o Rio de Janeiro, eu recolhi a guia para o Mato Grosso. O que eu tenho que fazer? Para liberar a mercadoria, gera uma nova guia para o Rio de Janeiro, e a guia que você emitiu errado para o Mato Grosso teria que entrar com o processo administrativo. Só que, como que isso vai funcionar? Alguns estados ainda não disciplinaram isso. Então, eu vou passar para vocês uma regra que já era aplicado para situações que a gente fazia GNRE no passado. O processo para você trazer esse dinheiro de volta para a empresa, de um cálculo feito errado ou de um recolhimento errado, é via processo administrativo. E você tinha que tirar uma cópia autenticada da nota fiscal, tirar uma cópia autenticada da guia e do comprovante de pagamento, montar um processo. Algumas secretarias da Fazenda Estadual aceitavam o envio de SEDEX, outras você tinha que ir presencial. Então, dependendo o valor dessa guia, o custo para recuperar esse dinheiro acaba não valendo a pena. E era o que acontecia na época, e muitas empresas deixavam esse valor para lá, entrava como perda mesmo. E o pior de todos é que é a morosidade na operação.
Nós sabemos que o e-commerce é agilidade, o cliente quer receber a mercadoria antes do prazo ou o mais rápido possível. E a partir do momento que você precisa gerar nota fiscal e gerar guias, isso gera uma demanda operacional gigantesca. Então nós temos aí duas opções, abrir as 27 inscrições ou gerar as GNREs. Aí cabe a cada contribuinte, a cada um definir a melhor estratégia para a sua empresa. Só para a gente entender um pouco como ficou a operação. Antes, até dezembro de 2015, nós fazíamos a venda, recebíamos do cliente ou a confirmação do pagamento dele, emitia a nota fiscal, enviava a nota fiscal para separação da mercadoria e muitas vezes a mercadoria saía no mesmo dia. Era um processo mais ágil, mais rápido. E com a PEC a questão toda mudou, ficou bem mais complicado. Existe a confirmação do pagamento do cliente. Com a confirmação do pagamento do cliente, nós emitimos a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, é necessário gerar as GNREs, para quem optou em fazer a geração das GNREs. Gerando as GNREs, é necessário passar essas GNREs para o financeiro, que vai programar o pagamento aí de acordo com o fluxo de caixa de cada empresa. Depois que fizer o pagamento, tem que gerar do pagamento confirmado, imprimir os comprovantes de pagamento e depois anexar a nota fiscal, o comprovante de pagamento e a GNRE. Dessa forma, a mercadoria pode então ser coletada pelo transportador. Esse fluxo complicou um pouco. Complicou muito. E muitas empresas tiveram que contratar gente para poder fazer isso. Então, além da morosidade da operação, existe também um aumento no custo fixo. E é muito difícil, às vezes, precisar isso e conseguir repassar no preço de venda. Então, agora a gente vai para alguns exemplos práticos aqui. E depois eu fico à disposição de vocês também para a gente poder entender a dificuldade de cada um. Nesse primeiro exemplo, uma empresa e-commerce estabelecida em São Paulo, fazendo venda para consumidor final não contribuinte no Rio de Janeiro, de um produto fabricado no Brasil, à venda em janeiro de 2016. A alíquota interna de São Paulo é 18%, a alíquota interestadual para o Rio de Janeiro é 12%, e a alíquota interna do Rio de Janeiro é 19%, mais o Fundo de Combate à Pobreza. E o valor do produto aí, R$ 500. Anterior à PEC, nós pegávamos lá o valor dos R$ 500, multiplicava por 18 e mandava a mercadoria para o cliente. Processo rápido que dá saudade. Pós-PEC 97, a gente tem que fazer alguns cálculos que os RPs ou os back-offices já estão aptos para fazer isso. Então, eles já estão fazendo o cálculo e demonstrando, muitas vezes, no campo de observações adicionais da nota fiscal. E é necessário só observar a nota, conferir também, mas mesmo assim tem que fazer a guia. Então, para a gente entender esse cálculo. Eu deixo de destacar a alíquota interna, que era 18, e passo a destacar a alíquota interestadual, que era 12. Esse R$ 60 vai ser recolhido para o meu estado de origem, nesse caso do exemplo em São Paulo. Aí temos que fazer a partilha, que é a diferença da alíquota do estado interna do estado de origem com a alíquota interestadual. Então, 19 menos 12 é 7. Esse deve ser o valor da partilha. E depois a parcela que é para o estado do Rio de Janeiro, que é 40%. E mais o Fundo de Combate à Pobreza, que é 1% nesse caso, para o Rio de Janeiro. E depois também calcular a partilha para o estado de São Paulo, que em São Paulo você pode fazer isso uma vez por mês, como faz já na apuração do ICMS mensal. Então, nesse caso, nesse exemplo, seriam duas guias, uma de R$ 60 e outra de 14. Desculpa, uma de 14 e outra de 5. Porque a alíquota de 12, que é interestadual, que é R$ 60, mais os 60% do estado de São Paulo, que são R$ 21, pode ser recolhido uma vez por mês, na apuração mensal. Isso dá um total de ICMS da apuração pós-PEC de R$ 95. Então, nesse exemplo, podemos constatar que houve sim um aumento de carga tributária aí, olhando simplesmente para o ICMS.
No segundo exemplo, empresa de e-commerce estabelecida em São Paulo, vendendo para consumidor final, contribuinte no Rio de Janeiro. Observa que tem um destaque na palavra contribuinte. Por quê? Porque a PEC e todas as legislações posteriores, eles continuaram aplicando as mesmas regras de antes, que nós já recolhíamos o diferencial de alíquota nas compras que nós realizávamos fora do nosso estado. Então essa regra não mudou. A obrigação do remetente da mercadoria recolher a partilha do ICMS é só nas vendas para consumidor final não contribuinte do ICMS. Quando um contribuinte do ICMS efetua uma compra de outro estado, ele é o responsável em fazer o pagamento da diferencial de alíquota. E neste caso, não existe o percentual de partilha. Ele recolhe 100% para o estado de destino. Então, nesse caso, anterior à PEC, nós já destacávamos 12% na venda de São Paulo para o Rio de Janeiro. E pós-PEC, nós continuamos destacando 12%. Então, para vendas a consumidor final consumidor final contribuinte, a regra continua a mesma. E quem fazia antes o recolhimento de diferencial de alíquota, que era o comprador, ele continua fazendo e recolhendo o diferencial de alíquota para o estado dele. O Simples Nacional, que é um tema que tem sido bastante debatido e estão aí a todo custo tentando brigar e lutar para que venha cair por terra e o Simples Nacional não venha sofrer esse grande agravo. Então é uma discussão e concordo que esteja em discussão. O ICMS já recolhe o Simples Nacional já recolhe o seu ICMS por uma tabela do Simples Nacional. E nessa tabela já está de 4% a 11,61% para comércio. Já tem todo o recolhimento de todo o imposto, de toda a carga tributária do Simples Nacional. Até por isso que foi criado o Simples, para simplificar, para tornar mais fácil o planejamento e a execução dos trabalhos e da apuração de impostos de uma empresa. Infelizmente, ele sofreu esse grande agravo e o Simples Nacional não foi isento dessa partilha. Então, para fins aí, de legislação, o Simples Nacional está incluso. E ele também tem que fazer a partilha. Alguns estados permitiram que o Simples Nacional não pague para o estado de origem. Mas boa parte deles também estão aí requerendo a partilha para o estado de origem. Então, tanto origem quanto destino estão tendo que recolher essa partilha. Esse aqui é um quadro de São Paulo, onde já está até definido em lei que no Simples Nacional o diferencial de alíquota deve ser recolhido até o último dia da primeira quinzena do mês subsequente. Então o Estado de São Paulo ele exigiu a parte dele, referente aos 60% aí desse ICMS. E outro tema bastante comentado são no caso de vendas com produtos de substituição tributária. Então, empresa de e-commerce estabelecida em São Paulo, vendendo produtos com substituição tributária para consumidor final não contribuinte. Anterior à PEC, não tinha nenhum cálculo para consumidor final, então não destacava ICMS. Pós-PEC, para o estado de origem, eu continuo não recolhendo o ICMS, mas a partilha é obrigatória. Então, a partilha, que é a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. E 40% deve ser definido para o estado de destino e 60% para o estado de origem. Neste caso, São Paulo não isentou a partilha do ICMS no estado de origem. Alguns estados estão estudando e talvez ainda disciplinem a regra de não cobrar para eles essa partilha. Mas, em regra geral, está valendo para todo mundo. O grande problema aí da substituição tributária é que já existia uma regra que a substituição tributária é recolhida pelo fabricante, observando toda a cadeia de eventos que sucedem à fabricação de um produto.
Por exemplo, ele sai do fabricante para um atacadista, do atacadista para um distribuidor, do distribuidor para um varejista e do varejista para o consumidor final. Observando toda essa cadeia de imposto, o fisco já havia criado a margem de valor agregado. E quem paga todo o imposto da cadeia é o fabricante. Nessa regra, os estados permitiram que, caso você, no final de toda a apuração mensal das suas vendas com partilha, você recolher um ICMS acima da margem de valor agregado, você pode recuperar esse valor. Para isso, você precisa entregar uma outra obrigação acessória, que é a GST. E alguns estados estão garantindo que vão facilitar a entrega dessa GST, porque anterior à PEC não era uma GIA muito simples de ser entregue. Mas existe a possibilidade, sim, se você recolher um imposto maior do que aquele que está previsto pela margem, e você conseguir recuperar esse valor. Bom, pessoal, eu encerro por aqui a parte da nossa palestra e fico à disposição de vocês para responder as perguntas. Espero que vocês tenham, pelo menos, esclarecido parte das dúvidas. Fico aí à disposição, então, para a gente poder responder. Obrigada, Ferdinando. Eu vou ler agora as perguntas. A primeira pergunta é do Antônio. O Antônio diz: tenho em minha loja operações de vendas com pessoas físicas e pessoas jurídicas. E na maior parte essas operações são feitas por pessoas jurídicas. Não seria justo colocar o valor do imposto no preço do produto, por conta da maioria ser pessoa jurídica? Como o pessoal tem procedido nesse caso? Olá, Antônio, obrigado pela pergunta. Você trouxe duas definições para mim só, que são pessoas físicas ou jurídicas. A pessoa física já me leva a entender que ela é um não contribuinte. Mas a PJ, se ele tiver inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS, então você não precisa fazer a partilha para a PJ que tenha inscrição, só para a PJ que não tenha. O que boa parte do pessoal tem feito aí, em conversa, em bate-papo que nós estamos tendo, o pessoal consegue fazer uma média ponderada de suas vendas para pessoa física e pessoa jurídica e aumentar o valor do produto na proporção dessa margem ponderada. Concordo que nas vendas para PJ com inscrição estadual, o custo talvez seja um pouco menor. E você não tem todo aquele trabalho de gerar GNRE, de pagar GNRE, de anexar as guias. Mas é muito difícil para o e-commerce, ou para o pessoal de marketing, aí principalmente. Imagina se a gente começar a separar os preços. Para a pessoa física ou para a pessoa jurídica não contribuinte, o preço é tanto, para a pessoa jurídica contribuinte, o preço é tanto. Começa a ficar algo difícil de se trabalhar. A gente teria que duplicar os itens na plataforma para poder fazer a venda. A gente teria que startar campanhas diferentes de marketing e ficaria muito difícil conseguir tratar cada situação dessa. O teu cliente, pessoa física ou pessoa jurídica sem inscrição, vai pedir o mesmo preço da pessoa jurídica com inscrição. Não vejo esse o caminho. Então, por isso que boa parte dos contribuintes trabalham com essa média ponderada. E realmente eles aumentaram os seus preços para que, neste caso, o vendedor ou a empresa não seja tão prejudicada. Alex, obrigado pela pergunta. Bom, de acordo com essas novas regras, em caso de troca, você precisa mandar uma nova mercadoria para o cliente. É lógico que quando você faz uma troca, você pratica outro NCM e outra natureza da operação. Outro NCM não, outro CFOP, desculpa. E uma outra natureza de operação. Você não envia uma mercadoria para venda, nova mercadoria para venda. Na verdade, você manda uma nova mercadoria para troca. Então, a natureza de operação é remessa para troca. E o CFOP de uma saída interestadual 6949. E lá você vai seguir as mesmas regras de antes. Nesse caso, não há o que falar em partilha. Você vai colocar no rodapé da nota que essa troca de mercadoria refere-se à mercadoria de venda referente à nota fiscal número tal e os valores da GNR que você pagou. Você pode, inclusive, por uma garantia, anexar a nota anterior a essa nota, a nota de venda, a nota de troca e a GNR paga.
não há o que se falar em recolher 2 vezes a GNRE no caso de uma venda. Só precisa emitir uma nota de troca da forma adequada e mandar a mercadoria para o cliente. Já com relação ao direito de arrependimento, isso faz parte do Código de Defesa do Consumidor e não há o que se falar em não fazer, não cumprir com o código. Infelizmente, vai cair naquela situação que eu já falei no começo. O ICMS do teu estado, da alíquota interestadual que você destaca, e da partilha do estado, do teu estado, você não vai pagar. Você consegue, na apuração do ICMS, na apuração mensal, fazer o estorno desse cálculo. O problema é a parte que você recolheu para o estado de destino. Então, você teria que montar um processo administrativo, que isso era assim, funcionava assim até pouco tempo atrás. Os estados estão dizendo que vão simplificar isso, mas ainda não vi nada que comprove que eles facilitaram isso. E esse processo administrativo você teria que tirar a cópia autenticada da nota fiscal, da guia do pagamento e mandar para o posto fiscal de destino da mercadoria. E assim você conseguiria reaver esse dinheiro. Muitas pessoas estão considerando isso já como uma provisão de perda e já estão considerando esse valor também na formação do preço junto com esse acréscimo tributário para aqueles que tiveram. A Daniela pergunta, Ferdinando, obrigada pelas explicações. Onde consigo encontrar as alíquotas do Fundo de Combate à Pobreza? Olá, Daniela, tudo bem? Bom, eu tive bastante trabalho também para encontrar elas, viu? Não foi nada fácil, não. Eu, depois de ter parametrizado todo o sistema para emitir nota fiscal, e eu fiz isso bem antes de dezembro, já para poder fazer os testes, eu também me deparei com um acréscimo aí, tanto das alíquotas internas dos estados, quanto da criação do Fundo de Combate à Pobreza por alguns estados que não tinham. E eu tive que reorganizar o sistema e mudar tudo de novo. Então não foi uma tarefa fácil conseguir. Eu tenho uma relação atualizada. Para vocês que ficaram com a gente até agora, a gente pode passar esse material para vocês. A Bruna quer saber, em relação à venda com retirada no local, se a pessoa for levar a mercadoria para fora do estado, o cliente tem que pagar essa diferença? Olá, Bruna. Tua pergunta é bastante interessante, tá? Porque a legislação diz que nas vendas não presenciais, então quando o cliente ele vai presencialmente na loja e ele pega essa mercadoria, não há o que se falar em partilha. Não há o que se falar em partilha. É uma venda interna. Não há o que se falar em recolha diferencial de alíquota. Esses casos são bastante discutíveis. Por exemplo, se uma empresa está em Minas Gerais, logo na fronteira do estado de São Paulo, e alguém do estado de São Paulo vai em Minas e compra um produto e sai com ele da loja, não há o que se falar em partilha, porque o cliente saiu com o produto. Se o cliente for na loja comprar e mandar entregar o produto na casa dele, quando passar a barreira, você tem que estar com a GNRE. Então, se o cliente sai com o produto em mãos, não há o que se falar em DIFA, não há o que se falar em recolhimento de partilha de CMS. O Valim disse, tema complexo, muito boa apresentação, parabéns. Apenas uma pergunta, pessoa física pode ser definida como não contribuinte? Olá, Valim. Pessoa física é não contribuinte. Então, para todos os fins, a gente tem que só ter muito cuidado nessas definições, porque como nós vimos lá no começo nas esferas, nós temos 3 esferas. Eu vou voltar aos slides lá. Nós temos 3 esferas. Nós temos a esfera federal. O que é um contribuinte da esfera federal? Ele é aquele cara que tem a declaração de imposto de renda, que paga aqueles impostos que estão definidos, os tributos que estão definidos nesse quadro.
Então ele é contribuinte federal se ele paga PIS, se ele paga COFINS, se ele paga imposto de renda. O cara é contribuinte do Estado se ele paga ICMS, IPVA e TCMD. Pessoa física paga o IPVA. Ele é contribuinte do IPVA, mas ele não é contribuinte do ICMS, porque ele não tem inscrição estadual para recolher esse imposto. Então, por isso, pessoa física não é contribuinte do ICMS. Ele pode ser contribuinte do IPTU no município, ele pode ser contribuinte do IPVA se ele tiver um carro, do ITCMD, ele pode ser contribuinte da União, pagando os impostos da União, mas para fins de ICMS, ele não é contribuinte do Estado. Da mesma forma que o CNPJ é contribuinte, a pessoa só tem CNPJ, ele não tem inscrição estadual. Então ele é sim contribuinte da União. Ele é contribuinte do município, que ele paga o ISS dele. Mas se ele não tem inscrição estadual, ele não é contribuinte do ICMS. Então é necessário recolher o ICMS nesse caso também. A próxima pergunta é da Yolanda. A Yolanda gostaria de saber quais são os estados que não estão cobrando a diferença do ICMS do Simples. Olá, Yolanda. Essa informação eu não tenho. Eu tenho estudado aí o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina mais a fundo e acompanhado a legislação meio de longe dos outros estados. Então eu tenho focado nos estados que nós, do Ecadeiras, possuímos empresas. Então eu não tenho essa resposta para te dar. Mas pela PEC, pela regra, é devido o ICMS em todos os estados. A próxima pergunta é do Carlos. Ele pergunta, sem fazer as 27 inscrições, não existe nenhuma forma de simplificar isso? Quer dizer, não poderia no final do mês gerar todos os impostos, mesmo que fossem em guias separadas para cada estado e fazer o pagamento uma vez por mês? Carlos, pode sim. Existe a possibilidade de você criar as inscrições estaduais. Você pode criar 27 inscrições estaduais. Talvez você tenha que estudar se essa seria a melhor alternativa. Abrir 27 inscrições estaduais gera um custo. Você, abrindo as 27 inscrições estaduais, você vai pagar esses impostos uma vez por mês. Você não vai fazer o recolhimento nota a nota. Isso é bastante fácil, bastante interessante se nós olharmos para a operação. Só que se você olhar para custo, pode ser que não vale a pena. Então é necessário estudar, fazer conta e ver quanto custaria para abrir 27 inscrições estaduais, quanto que o teu contador cobraria para fazer a manutenção mensal, uma vez que são 27 apurações de ICMS no mês. E alguns contadores, eles trabalham dentro de um estado somente, então eles conhecem a fundo a legislação de um estado. Para você ter uma segurança grande, você teria que ter um escritório de contabilidade grande que conheça a legislação de 27 estados, ou teria que ter um contador em cada estado. Então, talvez o custo não justifique o meio, mas a questão é fazer conta, analisar e ver o que realmente fará mais sentido para vocês. Ferdinando, nós vamos responder mais umas 3 perguntas. As próximas perguntas, a gente está com uma demanda muito grande de dúvidas. Nós vamos enviar por e-mail e o que a gente conseguir tirar de dúvida, a gente envia para todo mundo que está participando, tá bom? A próxima pergunta é do Térbio. Ele falou que ele ficou confuso ainda um pouquinho sobre o assunto e ele queria saber se seria mais adequado refazer os processos a partir do contador, que já está tratando da União em definições diferentes para cada estado, se os 3 poderes estão confusos nessas medidas e se são medidas desesperadas. Térbio, a matéria é confusa mesmo e nos pegou, eu não vou dizer desprevenido, porque desde 2011 a gente já está ouvindo isso e
a gente já começou, boa parte, algumas pessoas começaram a se preparar antes. Na verdade, não há muito. Se a gente analisar friamente, não está confuso. A verdade é que o Estado quer a sua parte do ICMS de uma venda que foi feita para o Estado dele, para um contribuinte dele, ou para alguém que reside no Estado em que ele está, e ele quer a parcela do ICMS. Os Estados viram o e-commerce crescer de forma, não vou falar absurda, porque a gente está crescendo com bastante sofrimento, com bastante empenho, e não tem sido fácil trabalhar, e não é fácil trabalhar no Brasil com tantas obrigações, um lugar tão burocrático, onde se criam essas situações para o contribuinte, e cabe ao contribuinte tentar de toda forma cumprir aquilo que é mandado para ele. Quando a gente começa a estudar essas legislações, eu me sinto na época de reis e rainhas, onde eu sou um lavrador que chega o rei e fala, a partir de hoje eu quero 50% da sua horta, e você não tem muito o que fazer. Se você brigar com ele, ele te manda embora e te tira toda a proteção que você tem. É assim que o contribuinte se sente hoje. Porque se eles querem a partilha do ICMS, eles são 27. Nós já entregamos as obrigações estaduais. Então eles sabem quanto que nós vendemos para cada estado. Que eles pudessem sentar entre eles e partilhar entre eles. Só que os 27 não quiseram fazer isso. Eles quiseram, na verdade, colocar a obrigação para o contribuinte. Então, o contribuinte é quem é obrigado a cumprir e a fazer aquilo que o fisco determina. Que não é uma tarefa muito simples e não é fácil, mas infelizmente a lei está valendo e nós temos que cumprir ela. A próxima pergunta é da Raquel. Em caso de indústria, Ferdinando, se o cliente comprar pela loja virtual e retirar na indústria, também não há partilha, mesmo que o pagamento foi feito para outro estado? Olá, Raquel. Nesse caso não há partilha. O cliente, se ele comprou por outro lugar, mas ele está retirando o produto na loja, não há o que se falar em partilha nessa situação. É uma venda presencial. Ele pode ter ligado lá, comprado a mercadoria pelo telefone, passou o cartão, mas ele está indo lá na loja retirar. Ele está indo presencialmente na loja retirar a mercadoria. Eu não vejo alguma forma do Estado questionar isso. Para aquelas situações inversas, onde o contribuinte vai na loja, compra e manda entregar na casa dele, e ele está em outro estado, aí o fisco vai pedir, sim, a parte dele e a partilha dele. E nossa última pergunta, para a gente não estourar o tempo, é do Ronaldo. Esta lei vale para empresas que emitem tickets para festas e eventos, como, por exemplo, a Ticket for Fun? Como vai funcionar? Olá, Ronaldo. Olha, eu não conheço essa operação de venda de ticket online, então não vou saber te responder com toda a certeza, tá? Eu vi uma situação recentemente, tive uma pergunta de um dos fóruns, que a NET estaria cobrando a partilha também. Então, nos estados que não tem NET, a fatura vem de outro estado, a NET também está cobrando a partilha. E como o ICMS de telefone, energia, é cobrado do contribuinte, eles tiveram um aumento na conta também por conta dessa situação. Não só o comércio que tem que pagar essa GNRE, as transportadoras também estão tendo que recolher. Então tem virado uma operação aí em cadeia. Agora, contra tickets eu não vou saber te responder. Ferdinando, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade com o nosso webinar sobre SMS, para tentar ajudar, tirar as dúvidas de algumas pessoas. Eu sei que ainda é um assunto que vai ficar na mídia por um tempo, as pessoas ainda vão gerar dúvidas, e a gente vai tentando minimizar essa quantidade, fazer com que as pessoas entendam melhor sobre o assunto e consigam melhorar a operação do e-commerce de cada um. Pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês. A apresentação e o webinar foram gravados, eles serão enviados para todos os inscritos no e-mail.
Agradecemos a paciência pela demora do início e da gente não conseguir ler todas as dúvidas. Assim, dentro do possível, a gente vai enviando para vocês dentro de um e-mail com um compilado de todas elas. Acessem as redes sociais da Jet E-Commerce, Facebook, Twitter, LinkedIn. Lá nós temos todo esse material atualizado. Nós vamos divulgar por lá também. E participem dos nossos próximos webinars. Por lá vocês vão receber os convites, vão ter acesso também. Obrigado, boa tarde para todo mundo. Obrigado aí por acompanhar. Fico à disposição de vocês aí para responder a pergunta depois. Grande abraço, tchau, tchau.